No vídeo anterior, nós lemos alguns trechos de Freud, contando de sono, como esse processo fisiológico nosso, que também tem uma função psíquica, né? A função fisiológica de descanso tem a função psíquica de retirada da atenção dos estímulos externos, de interrupção dessa estimulação contínua que a nossa vida de vigília tem. Então, quando nós estamos acordados, existe essa estimulação direta do que está externamente presente. Ao dormir, é como se retirasse, fosse uma forma de se recuperar da agitação e da movimentação da vida de vigília. E quando a gente dorme, também diminuem, também se reduzem as barreiras que protegem a nossa consciência para que conteúdos que não estão na consciência sejam barrados. Né? E esses conteúdos que durante o dia, quando nós estamos acordados e acordadas, são barrados, eles podem aparecer nos nossos sonhos. E na maior parte das vezes, quando eles aparecem disfarçados. Por isso que os conteúdos dos nossos sonhos parecem tão estranhos, parecem tão absurdos, né? Então, isso são coisas importantes para a gente guardar, que o processo de formação do sonho, ele transforma os conteúdos psíquicos, disfarça, né? Transforma para eles aparecerem disfarçados no sonho. Nesse vídeo, nós vamos resgatar alguns elementos sobre a dinâmica da vida psíquica que nós vimos nas aulas anteriores, que são importantes para a gente compreender o sonho, ok? Nas nossas aulas anteriores do curso de teoria psicanalítica, nós vimos alguns elementos sobre a dinâmica da vida psíquica e agora nós vamos retomar. Deixa eu abrir aqui nossa apresentação. Então, lembrando, né, quando a gente fala sobre a dinâmica da vida psíquica, o que rege essa dinâmica da vida psíquica? O que move o nosso psiquismo? Pois é, o princípio de prazer. O que o nosso psiquismo, o que nossa vida psíquica está buscando o tempo inteiro é acabar com as tensões, é a eliminação de tensões, é o alívio total de tensões, né? Então, o que a gente chama de prazer? O alívio do desprazer, a eliminação do desprazer. Esse é o princípio de prazer, a busca do psiquismo para eliminar as tensões. Mas essa eliminação total, esse alívio total, não é possível. Como não é possível o alívio total, então há reduções, né? Esse desprazer é atenuado, há alívios parciais. O importante é que o desprazer, pelo menos, diminua. E se não for possível diminuir o desprazer, que ele pelo menos se mantenha. Então, o que busca a nossa vida psíquica é que o desprazer não aumente, é que a tensão não aumente. Então, o princípio de prazer tem a ver com a nossa vida psíquica, sempre buscando descarregar tensões, aliviar tensões, eliminar ou reduzir desprazeres, ok? E nós vimos nas nossas aulas anteriores como isso está presente desde o início da nossa vida psíquica. Por exemplo, se um nenezinho, um recém-nascido, sente fome, o que ele faz? Chora, grita, porque é uma resposta motora, é uma resposta do corpo para eliminar a tensão, para eliminar o desprazer. Só que não adianta, né?
que ele está com fome. E gritar não vai resolver a fome. O que resolve a fome é que alguém alimente, é que tenha o seio, é que tenha o leite. E aí, né, quando o nenê chora, mais para frente, né, quando o nenê chora e não é alimentado, o que ele começa a fazer? A fantasiar, né, ainda não é uma fantasia, é uma espécie de alucinação, que o nenê não sabe a diferença entre o que ele alucina e o que ele percebe. Mas ele alucina que está mamando e chupa o dedo. E aí a gente vê o princípio de prazer na sua forma pura, na sua forma primária, que é as soluções mais rápidas e as soluções mais acessíveis que alguém tem. Sentiu fome, chora, sentiu fome, grita, sentiu fome, chupa o dedo e alucina que está mamando, né? Esse é o nosso princípio de prazer. Só que com o tempo se desenvolve também o princípio de realidade. O princípio de realidade não é o oposto do princípio de prazer, é o contrário. O princípio de realidade é o que torna o prazer possível. Porque muitas vezes os nossos processos mais espontâneos, mais imediatos, mais primários não vão levar ao que a gente precisa para obter prazer. No caso, a obtenção de alimento. Então, o princípio de realidade, quando a gente aprende a pensar, a falar, a pedir, a atenção, a memória, a concentração, quando a gente aprende a organizar, né? O princípio de realidade é o que torna os prazeres possíveis. Então, quando alguém grita ou quando alguém chupa o dedo, não vai ser assim que ela vai conseguir, por exemplo, pegar uma fruta e comer essa fruta. Né? Para isso é preciso uma adaptação à realidade, à percepção da realidade. Então a criança vai crescendo e vai desenvolvendo o princípio de realidade, que é o que torna o prazer da realidade acessível. Então, nós temos o princípio de prazer, que é o alívio imediato e total das tensões, o que ele busca, e o princípio de realidade, que é como eu posso agir no mundo externo para poder conseguir aquilo que eu estou precisando, ok? E aí, na dinâmica da vida psíquica, o princípio do prazer vai estar associado aos processos primários. Então, os processos primários, eles têm a ver com a fantasia, com a imaginação, com o desejo, e é também nos processos primários que entram o sonho. Então, se os processos primários têm a ver com o princípio de prazer, o que eles têm a ver com alívio de tensão, com a eliminação de desprazeres? Eliminar, ou quando não é possível, eliminar, reduzir o máximo possível nossas tensões e desprazeres. Os sonhos entram aí também. E os processos secundários? Os processos secundários são aqueles que têm a ver com o princípio da realidade. O pensamento, a atenção, a concentração, a memória, as funções psíquicas que nos ajudam a nos organizar e a agir na realidade, ok? Então é importante a gente lembrar dessa divisão entre princípio de prazer e princípio de realidade, para lembrar também da divisão entre processos primários e processos secundários e situar o sonho nos processos primários, esses processos que buscam o alívio, buscam a eliminação de tensão, buscam reduzir o máximo possível o desprazer. Então, o sonho é um processo primário, é uma expressão do nosso princípio de prazer. O que mais é importante a gente retomar da vida psíquica? Que existem os conteúdos que são conscientes, desculpa, acho que eu escrevi errado, os conteúdos que são inconscientes e os conteúdos que são pré-conscientes e escrevi errado, vou trocar aqui, gente. Só um minutinho. Então, nós estávamos, vou até voltar para a gente seguir o meu. Vamos lá.
Existe o princípio de prazer e o princípio de realidade. O princípio de prazer corresponde aos processos primários. O princípio de realidade corresponde aos processos secundários. Seguindo a linha princípio de prazer e processos primários, nós temos os conteúdos inconscientes. Os conteúdos inconscientes são aqueles regidos pelo princípio de prazer e que se manifestam nos processos primários. Já os conteúdos pré-conscientes e conscientes, eles têm a ver com o princípio de realidade e com os nossos processos secundários, ok? Então, quando a gente pensa no sonho, a gente não vai pensar no registro da consciência, não vai pensar no registro do princípio de realidade. O que a gente vai pensar? Que o sonho manifesta conteúdos inconscientes, que o sonho é regido pelo princípio de prazer. E ao ser regido pelo princípio de prazer, nesses processos primários, ele vai ser regido pela lógica do inconsciente, pela lógica dos processos inconscientes. E aí estará o conteúdo latente do sonho, e quando a gente acorda, a gente lembra do conteúdo manifesto. Mas a interpretação do sonho não é olhar para o que aparece, olhar para o manifesto, mas buscar qual foi o conteúdo latente que originou o sonho. E quando eu busco qual foi o conteúdo latente que originou o sonho, eu preciso me lembrar que eu estou falando dos processos primários, dos processos regidos pelo princípio do prazer e que lá estarão conteúdos inconscientes, ok? Pensando então, o sonho tem a ver com os nossos desejos. O desejo também é um processo primário, também é movido pelo princípio de prazer. E o que a gente aprendeu sobre o desejo? Que o desejo nos move, que o desejo nos impulsiona. Vocês se lembram da música dos Rolling Stones? I can get no satisfaction, but I try, and I try, and I try. Outra característica do desejo é que o desejo ele não se satisfaz totalmente. Ele não se satisfaz por completo. O desejo é sempre essa busca. E se eu estou falando de um desejo que não se satisfaz, como é que eu estou falando do sonho como realização de desejo? Pois é, eu não estou falando de satisfação de desejo. O desejo ele não é satisfeito no sonho. O desejo ele é realizado. E o que significa realizar um desejo? Tornar um desejo real. Dar realidade a um desejo. Por exemplo, quando eu tenho um desejo e a partir desse desejo eu escrevo uma poesia, a partir desse desejo eu pinto um quadro, a partir desse desejo eu componho uma música, esse desejo está ganhando realidade. Ele está se realizando na poesia, se realizando no quadro, se realizando na música. Essa é uma distinção muito importante da gente guardar. Não é que o desejo é satisfeito. Afinal de contas, o desejo, por definição, nunca se satisfaz por completo. Mas a gente tenta e a gente tenta. E o sonho é uma dessas formas de realizar o desejo. E realizar o desejo de forma disfarçada, ok? Guardando, então, que o sonho realizará. Não é que o sonho vai satisfazer. O sonho vai dar realidade a esse desejo. E nisso vem esse processo de transformar o conteúdo latente em conteúdo manifesto, que é dar ao desejo a forma de imagem. E essas imagens, muitas vezes, serão uma realização disfarçada, ok? Nesse vídeo, então, nós retomamos alguns dos elementos que nós estudamos nas aulas anteriores, que são elementos importantes para a compreensão sobre os sonhos.
que são elementos sobre a nossa dinâmica da vida psíquica. Ok?